Nós estamos no culto da família, que acontece todo segundo domingo do mês. E hoje, de uma forma especial, nós estamos falando para as famílias, falamos de manhã, sobre conflitos conjugais, erros e conflitos conjugais. E nós vamos continuar, falamos um pouco hoje de manhã, se você acompanhou, espero que você tenha sido edificado. Se você não acompanhou pela manhã, depois vai lá, pega o link da mensagem, aí nas nossas plataformas digitais, assista, porque nós vamos dar sequência. Então, nós vamos ficar aqui, de frente aqui ou de lado um para o outro, aqui eu e a pastora Ana, minha esposa, e vamos falar um pouco sobre essa questão dos conflitos conjugais, dos erros que acontecem, entre os casais, e nós vamos fazer isso, claro, à luz da palavra de Deus. Temos uma referência hoje nacional, hoje, na verdade, já há algum tempo, um homem de Deus chamado pastor Josué Gonçalves, e com quem nós queremos também, vamos dizer assim, dividir os créditos, porque principalmente o livro dele, 104 erros, que um casal não pode cometer. É um livro muito interessante. Hoje, pela manhã, uma discípula da pastora até fez contato com você, e disse que quando do início do seu casamento, ela teve algumas dificuldades, como acaba sendo comum no início do casamento, que depois que passa a lua de mel, e começa a vir algumas coisas, mas o que ajudou esse casal, a eles romperem, foi exatamente esses conselhos do pastor Josué Gonçalves. Então é uma inspiração. Nós vamos também falar alguns pontos que estão nesse livro. É claro que 104 erros não são todos os erros que um casal pode cometer, e também nós não vamos esgotar nem esses 104, porque não dá, Mas a gente tem uma pauta aqui com alguns pontos mais importantes, não é isso, pastora Ana? Exatamente, gente. Mas eu quero ler esse testemunho, pastor, na íntegra, porque eu achei lindo demais e é uma declaração de amor. Olha só. Pastora Amadinha, no início do meu casamento, tivemos a oportunidade de ir a um culto com o pastor Josué Gonçalves. E estávamos passando por várias crises no casamento. E ele nos indicou esse livro. Lemos juntos e a cada dia que íamos lendo, fomos colocando em prática os ensinamentos dele através do livro. E até hoje, quando precisamos, voltamos a ele. Hoje, meu casamento como o melhor do mundo. Hoje vejo meu casamento como o melhor do mundo. Casaria com o Jorge novamente várias vezes. O escritório ficou fechado neste tempo. Notamos um aumento nas marcações de reuniões de divórcio. Então isso aqui foi publicado pelo Estado de Minas. Também foi publicado pelo um jornal chinês de língua inglesa, The Global Times, o seguinte. Ele fala que a cidade de Xi'an, de 12 milhões de habitantes, que é a capital de uma província que fica na região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo esse jornal. E também saiu aqui na UOL que no Brasil o número de denúncias de violência doméstica subiu 17% durante a quarentena. Então esses dados realmente, eles motivaram, vamos dizer, somaram ao intento que nós tínhamos de falar de uma forma mais específica para os casais, para o marido, para a esposa, para filhos, porque talvez você é filho, você é solteiro, está aqui. Você faz parte de uma família, e você com certeza, um agente de milagres ali na sua casa. Você pode ser filho, mas você, se teme ao Senhor, você é um agente de milagre ali na sua casa. E outra coisa, aquele que é solteiro, a regra é se casar. A exceção da regra é, porventura, não se casar por uma direção de Deus. Para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor como no louvor.
como Paulo instrui, não é? Porque quem está solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Quem casa, cuida das coisas do cônjuge, né? Então, esses foram dados, e poderíamos aqui trazer tantos outros. Eu tenho certeza que vocês, o pessoal que está em casa também, ouviu muitos dados, não só estes, mas outros dados, que reforçam exatamente esses conflitos. E não era para ser assim, não é? Não era para ser assim. Era para ser um momento assim, até de tempo, que os casais não dispunham. De aproveitar. Para conversar mais. Exatamente. Para programar atividades que nunca tiveram tempo, até mesmo com os filhos. Exatamente. Né? Conversar mais, falar assuntos que vocês às vezes querem falar, já queriam falar há muito tempo, mas não tinham oportunidade, abrir o coração, procurar momentos de paz, de harmonia, criar essa ambiência favorável, né, ao amor, à paz, à alegria. Mas aí nós nos assustamos. E nós nos assustamos com isso, com essas informações, porque nós percebemos que isso também afetou os casais cristãos. Isso também afetou os casais cristãos. Porque quando nós olhamos para essas pesquisas, parece que estão muito longe de nós. Mas não é, existe um dado terrível no nosso meio, que afirma que 40% dos divórcios que acontecem no Brasil, 40% são divórcios de famílias cristãs. Isso é terrível, isso é muito ruim, porque a palavra de Deus é bem clara. O que Deus uniu, não separe o homem, como o pastor já explicou aqui. Se Deus falou isso, é porque o único que tem o poder de trazer mesmo a separação para o seu relacionamento é o próprio homem. Nem o diabo pode separar o homem. Ele joga as suas setas malignas, ele vem com os seus dardos inflamados, trazendo as tentações, trazendo pensamentos que vão te inflamar contra a sua própria carne, porque a sua esposa, o seu marido é sua carne. E aí ele joga isso para te fazer inflamar, te fazer voltar contra, né, o seu cônjuge, e trazer ali uma divisão, causar uma contenda grande que você nem consiga perdoar, e aí você decidir se divorciar. Então, é só o homem que pode fazer isso. E a palavra de Deus é bem clara: não separe o homem aquilo que Deus uniu. O pode como potencial, não como dever, né? Porque não deveria. Exato. Então, por isso nós vamos falar agora, nessa noite, sobre filhos. O tema filhos. E a pergunta aqui que nós vamos trocar, né, um com o outro aqui sempre que brigamos, no caso agora eu vou perguntar. Uma queixa, na verdade, né? Vou começar fazendo a pergunta, então. Sempre que brigamos, ela joga os filhos contra mim. Então, esse é o erro. Usar os filhos como armas contra o cônjuge. Esse é o erro. Porque, meus irmãos, nós precisamos aprender a identificar os nossos erros. E isso é algo que não é saudável para os seus filhos. E como nós vemos que realmente isso acontece? Principalmente quando os filhos já são até adolescentes. Os pais, quando estão discutindo, levam seus problemas para os adolescentes. E eles querem que os adolescentes tomem um partido. Para quê? Eu fico pensando, qual que é a motivação? Sabe qual que é a motivação? Só para falar que tem razão. Eu já falei, né? Você quer ter razão, quer ser feliz, né? Então, a motivação é essa, só para falar que tem razão. E não vale a pena. É melhor ser feliz do que ter razão. E muitas vezes,
quando você tiver razão, você pode estar anulando a felicidade conjugal. Então, abra mão da razão. E isso é muito prejudicial para os filhos. Os filhos não querem isso. Eles não precisam disso. Isso desestabiliza eles emocionalmente também. Então, o que nós estamos falando aqui, na verdade, no geral, são erros na base. Na base. Porque essas questões acontecem porque a base não está totalmente consolidada. Não foi totalmente ajustada, sabe? Não foi totalmente ali amalgamada, né? Eu posso dizer dessa forma, né? Ou seja, os dois ainda não tá com um só coração, né? Pode falar. É verdade, assim, e principalmente nessa fase, desde pequeno, desde tenra idade, a criança ela já entende essa ambiência, já tem um radar. E às vezes usa em seu favor também, viu? Fala pro seu... Cadê? Quem está com a esposa ou o marido aqui, fala assim para ele, assim, eu sei que vai sair meio abafado assim, fique esperto. Lá na sua casa, fala assim, fique esperto. Sabe por quê? Porque os meninos, eles são espertos. Vou dar um exemplo agora, fresquinho. Samuel, 14 anos, adolescente. Nosso filho primogênito, ele surgiu o assunto de comer comida japonesa hoje, né? É verdade. Aí a Ana falou assim, não, tem uma lasanha, daquela, sabe, que compra no supermercado, Aquela congelada. sadia, gente. Tá lasanha aí. Aí ele falou assim, mãe, mas hoje é o dia das mães, nós vamos comer lasanha congelada? Olha só, aí ele falou assim, então nós vamos comer, vai fazer o pedido do restaurante da comida japonesa? Aí ele falou assim, não, filho, a Ana falando para ele, vamos ver isso depois. Aí ele falou assim, mas o meu pai disse que, tipo assim, meu pai disse que há esperança, há esperança, né? Então ele falou assim, olha, a senhora está falando que não, mas o papai diz que sim, diz que há esperança. Hoje eu não falo mais sim, porque eu sei que ela pode ter falado não e eu não sabia, então eu falo assim, há esperança. Porque aí, e é interessante isso, porque se nós não estivermos sintonizados, além de desestabilizar emocionalmente o filho, gera um conflito que você dificilmente consegue sair dele depois. Administrar isso depois. E o que enfraquece em tudo isso? A autoridade. Por isso que ninguém ganha. Relação saudável é ganha-ganha. Por isso que eu tenho a razão, eu ganhei, e o cônjuge perdeu, os dois perderam. Quem está entendendo e pode dizer amém aí. Ou ganha-ganha, ou todo mundo perde. Quem está entendendo isso? Então isso é tão interessante que eu me lembro um pastor, ele estava dando um exemplo, esse exemplo eu achei demais também, que as filhas, ele parece que tem 2 filhas e eram novinhas, e as filhas sempre iam na mãe, e a mãe era mais durona, aí recebia o não da mãe, não simplesmente porque a mãe era durona, porque era não, né? E aí elas vinham no pai, eu quero fazer isso. Aí ele já prevenido, esperto, né? Por isso eu falei, fica esperto. O que sua mãe disse? Ela disse que não, então é não. Elas iam no pai porque o pai era um coração, o pastorzão era coração mais mole, né? Mais ou menos como lá em casa, né? Com os meninos, eu sou acho que mais mole, né? Com os meninos. Aí, elas cresceram, e como elas cresceram nos princípios da palavra, elas começaram a usar argumentos teológicos. Ia na mãe, já adolescente, mãe, posso fazer isso? Não. Ia no papai, pai, posso fazer? O que sua mãe disse? Não. Então é não.
Pai, mas o Senhor é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. E o Senhor deixaria. E o Senhor deixaria. Achei tremendo esse exemplo. Olha só os argumentos, até teológicos, em prol do benefício ali. Aí, é verdade, o homem é o cabeça da mulher. Eu tenho autorização. Então, na minha soberania, eu determino que prevalece o que sua mãe diz. Pronto, resolvido. Então a gente tem usado isso muito lá em casa, para evitar exatamente o quê? Essa questão. E eu me permita aqui, meu bem, ler o Salmo 127, salmo lindo, salmo de romagem, diz aqui Salmo de Salomão, todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pastor, está aí, verso de número 4, é flecha, por isso que eu estou apontando para minha esposa e lançando a flecha. Querido, é flecha contra o inimigo. Sua esposa não é seu inimigo. O senhor não conhece minha esposa, pastor? Tá bom, vamos considerar que ela é seu inimigo. Jesus disse, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Alguém pode dar um amém aí? Mas a sua esposa não é seu inimigo, o seu marido não é seu inimigo. A flecha na mão do guerreiro é para lançar, para ele ir mais longe do que você foi. Aleluia. Pastora Ana, ela fala assim, os nossos Jesus. filhos vão ser a nossa vingança. Sabe o que aconteceu na sua infância, que te marcou, que te trouxe trauma, as perdas, a falta? Os nossos filhos vão muito mais além, como flecha na mão do guerreiro, para ser uma vingança de Deus na nossa geração. A segunda casa será maior então que a primeira. Não retesa esse arco em direção ao seu cônjuge, retesa em direção ao inimigo. Se ele pleiteia a sua porta, ele vai ser envergonhado, porque os seus filhos são bênção do Senhor, são herança de Deus. E isso vale também para os casais separados. Porque o que mais acontece é quando os casais estão separando ou separaram, fica, gente, coitado dos filhos, coitados deles, porque usa os filhos para ferir o outro. Então, fica fazendo guerrinha com os filhos, fica falando mal um do outro para os filhos. Se você quiser criar filhos bem-sucedidos, mantenha-os longe dos seus conflitos conjugais. Os nossos filhos, eles não precisam participar dos nossos conflitos. Os nossos conflitos conjugais, eles precisam ser resolvidos dentro do nosso quarto. Dentro do seu quarto, resolva lá, sem as interferências deles. Não é necessária a participação deles, ok? Nós precisamos entender isso. Se você ama os seus filhos, ajude-os a amar o pai ou a mãe. Então, se você ama os seus filhos, você precisa, se você é mulher, você ama seu filho, você é mãe. Hoje é o dia das mães, eu sei que você ama. E eu falei no vídeo que 2 presentes que nós precisamos ter é a sabedoria e a prudência. E se nós tivermos sabedoria e prudência, nós vamos favorecer o pai, favorecer o pai em relação aos nossos filhos. Então nós precisamos ter esse tipo de postura, sempre falar bem, sempre proteger, né, o pai, entre aspas, e ele também, né, e vice-versa com a mãe, em relação à mãe. Isso deve acontecer, amém? Eu sei que nós temos muitos jovens aqui, que talvez estão pensando assim, gente, eu acho que hoje eu vim no culto errado. Não, você não veio.
no culto errado, porque você está aprendendo, porque você vai casar em breve, em nome de Jesus, amém? Você já está aprendendo, nada se perde. E você também, assim como o apóstolo Paulo, ele foi enriquecido com tanta graça, com tanta sabedoria, que ele era usado para influenciar casais, mesmo sendo solteiro. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, você que é jovem, você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem que estar preparado para o que der e vier. Porque a qualquer hora pode cair um casado na sua mão que vai falar assim: ô cara, qual que é a noitada hoje? Eu estou separando agora, né? E você, como um jovem cristão, você fala: cara, sua noitada é com a sua mulher, né? E você vai ser usado por Deus para ministrar a vida. Me senti de falar isso aqui agora. Amém. Mas é isso aí, né? Se você ama os seus filhos, ajude-os a amar o pai ou a mãe. Fortaleça o vínculo. Sempre fortaleça o vínculo. Alguém costuma dizer, se não atrapalhar, já está ajudando, né? Então, colabore, não entre também nessa negociata perniciosa, né, como moeda de troca entre os seus pais, não é? Ainda que às vezes na fragilidade deles, você veja que pode obter alguma vantagem, mas essa vantagem é indevida e não vai promover a bênção na sua casa. Então, como a pastora falou, colabore para que o seu lar seja de fato Éden, lugar de delícias. Então, para o jovem, fala aí. Eu sei que eu não vou ouvir, né, porque são menos jovens solteiros e está com uma mordaça aí, né, gente? Em breve nós vamos estar sem mordaça, vai dar um glória a Deus no modo de vozes e muitas águas, assim, para estremecer. Mas você que é solteiro, fala aí, eu estou no lugar certo, na hora certa, amém, fazendo a coisa certa. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é muito interessante também, pastora. E ela também é comum. Nós já lidamos com isso, né, em gabinete. Depois que as crianças nasceram, ela não me dá mais atenção. É o maridão perguntando. Eita, é uma queixa, né? Então, é difícil, né, gente? Bem, hoje é o Dia das Mães. E realmente, quando os filhos nascem, gente, eu vou te falar um negócio. Quando os meus filhos nasceram, meu Deus do céu, eu achava que conhecia o que era amor. Mas o amor de mãe é um amor diferenciado. É tão diferenciado que a própria Bíblia, para comparar o amor de Deus por nós, usa o exemplo do amor de uma mãe pelo seu filho. E aí o Senhor fala, né? Ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei. Ou seja, o amor de Deus por nós é muito maior do que o amor de uma mãe por um filho. Mas sabe de uma coisa? Nós esquecemos que um casal começa sozinhos e eles vão terminar sozinhos. Vão terminar sozinhos. Porque os filhos, a criação dos filhos é temporária. É temporária. Então nós precisamos entender a questão aqui que nós estamos falando chama-se prioridade. Nós precisamos entender aquilo que é prioridade nas nossas vidas, inclusive no nosso coração. Hoje, a humanidade está nesse caos todo, por quê? Porque perdeu aquilo que deveria ser prioridade. A urgência tomou o lugar da importância. Então, quando você olha para a palavra de Deus e você entende o que é prioridade, o que é prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, veja bem,
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é a habilidade que eu tenho de permanecer na presença de Deus sem nenhum complexo, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa. É como se o pecado não existisse. Então, isso é a manifestação da justiça de Deus em nós. Então, quando fala buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, é buscar se manter na presença de Deus o tempo todo em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar pertence a Deus nas nossas vidas. E o segundo lugar, se você é casado, é a sua esposa. Se você é casada, é o seu marido. Pastora, mas eu tenho filhos. Sim. Aí depois, então vem os filhos. Depois vem o trabalho. E depois do trabalho vem a igreja. Ok? É claro que existem aqueles que o Senhor chama para colocar antes do trabalho a igreja, né? Mas aí são realmente vocacionados, tem o tempo disso tudo acontecer e vai acontecer. Se você que está aqui é um vocacionado, pode ter certeza, vai ter o tempo. Isso vai acontecer. Amém? Então, nós precisamos entender isso, né? Então, nós mulheres precisamos entender que o casamento ele é permanente, mas a maternidade ela é temporária. Ela é temporária. Porque os nossos filhos eles vão crescer, eles vão casar, eles vão estudar, eles vão casar, eles vão constituir família. E aí para eles, a prioridade também será a esposa. Aí não é mais a mamãe, porque tem mamãe que casa filho, pastor. E quer ser prioridade na vida do filho. Meu filho não vem aqui, fica ligando pro filho todo dia. Não deixa, né? Eu não sei se eu vou ser uma dessas, será? Acho que não. Cuidado. Meu Deus do céu, Samuelzinho, meu filho, eu sei que você está me vendo, meu filho. Mas assim, eu sei que você vai casar, mas mamãe te ama, não esquece disso. Mas tudo passa, na verdade, por entendimento espiritual. Tudo passa por entendimento espiritual. Tudo volta para a palavra de Deus. É o manual do Criador. O homem não funciona bem sem ele. A gente quer entender um pouco sobre isso, do que a pastora está dizendo e respondendo essa questão, não é? Depois que as crianças nasceram, ela não me dá mais atenção. A gente tem que entender o sentido espiritual disso, que Jesus ele até explica bem quando ele é inquirido, vamos dizer assim, interpelado pelos religiosos. E ali no capítulo 19 de Mateus, ele fala acerca do divórcio. E não vou entrar muito nos detalhes, mas durante ali a conversa dele com os religiosos, ele fala, olha, aqueles, não é, deixará, na verdade ele usa um texto lá de Gênesis, fala, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos farão ou serão uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O único instituto que deveria haver para a separação seria a morte, né? Porque a morte ela tem o poder de dissolver essa aliança. Mas aqui Jesus está falando exatamente disso, que existe uma amalgamar social, de afeto, de emoções, de alma e espiritual. Tornam-se um só amalgamados em Deus. E por isso que uma separação causa tanta dor, tanto sofrimento, porque sangra. Imagina uma carne que ela se fundiu a outra carne e tivesse que agora separar. Então,
Quando a gente fala da prioridade ser o cônjuge, é porque há uma prioridade espiritual que seja o cônjuge. Porque o pai não se une espiritualmente com a sua filha. A mãe não se une espiritualmente com o seu filho. Mas o marido, sim, com a sua esposa, se une espiritualmente. É uma união espiritual que não existe outra da mesma natureza, não existe. Então você faz uma só carne com a esposa, com o cônjuge, e não com os filhos. Embora os filhos são herança do Senhor, são bênçãos de Deus, nós sabemos que há um projeto de Deus para que eles cresçam, e nós lancemos ele como flecha nas nossas mãos, mas como foi falado aqui, eles não podem se constituir exatamente esse bloqueio do relacionamento do cônjuge. É claro que aí a gente demandaria mais tempo para falar, por exemplo, das mudanças hormonais que a mulher tem. Sim. Na época da gestação. Sim. Que o corpo da mulher se prepara para aquele momento, até a libido da mulher diminui, aí o homem muito. Fica querendo, não vai ter filho da mesma forma, não esquece isso, tá? Você vai ser mais feliz se você esquecer isso, sabe, na intensidade que você achava que ia ter. Calma, não tem nenhum menor de idade aqui, não, as crianças não estão aqui. Gente, mas olha só, enquanto você estava explicando anteriormente, eu estava me vindo isso no coração, e eu senti mesmo de compartilhar isso, porque essa questão da gestação é isso que o pastor falou, acontece essas diferenças hormonais, isso acontece, e eu acredito que todo profissional, todo médico que cuida da mulher, né, o ginecologista, o obstetrícia, deveria conversar, o obstetra, na verdade, é a obstetrícia, deveria conversar com o marido, explicar o que acontece, para preparar o cabra. Chamar o cabra para um papo Entendeu? reto, né? Mas, ao mesmo tempo, a mulher não pode usar isso de desculpa. Não pode usar isso de desculpa. Sabe o que eu ouvi? Não tem... Foi essa semana que eu ouvi esse exemplo. Uma irmã me procurou e ela compartilhou comigo que ela conheceu, por meio do trabalho dela, uma garota de programa. Então, ela estava atendendo ali no salão, e essa garota de programa começou a compartilhar com ela, falar descaradamente que realmente ela era uma garota de programa, né? E essa irmã estava derramando amor, evangelizando, né? Falando do amor de Cristo para ela. E essa irmã conversando com ela, mas por quê, né? E foi ali, tal. E no abrir do coração dessa garota, ela falou que quantos homens que ela atende no dia, e que a maioria são homens casados. E aí a irmã perguntou para ela assim: por que você acha que eles te procuram? Você faz alguma coisa diferente? A irmã foi ousada, né? A irmã perguntou: o que você faz de diferente? Você faz alguma coisa de diferente? E ela falou: não. Tem nada de diferente. É para fazer a mesma coisa que ele faz com a esposa. Mas então por que você acha que eles te procuram? Porque eles não estão tendo em casa. E muitos, a esposa está de resguardo, a esposa acabou de ter bebê. Ela falou desse jeito. E quando eu fazia seminário, o meu segundo seminário, na verdade, né, quando eu fazia teologia, eu já era pastora, e eu vivi na prática muitas experiências assim, do primeiro caso de adultério dentro da família ser exatamente na época que a esposa estava de resguardo, teve bebê, e ela não procurava mais, não queria, e o marido procurava, não queria. Então, assim,
nós precisamos nos atentar para isso, porque a nossa atenção como mulheres, como mães, não pode estar só voltada para o bebê. É claro que o homem também ele precisa se preparar psicologicamente e emocionalmente para essa fase. Mas aí os dois vão vencer juntos. Se os dois ficarem juntos ali, se o homem entender o seu papel de pai, né, de um marido ali também ajudador, que divide, né, que faz parte das tarefas comuns do lar, que vive a vida comum do lar, então vai ter ali uma harmonia e vão conseguir vencer. E logo, logo a mulher já passou por isso, porque teve o apoio, porque teve o abraço do marido, né, em momentos difíceis. Então nós precisamos fazer o quê? Vigiar. Vigiar. A mulher tem que vigiar no seu papel e o homem tem que vigiar também no seu papel nesse tempo, né? Não está aguentando? Fala com ela. Fala assim, não, peraí, não dá não. Eu sei que você, mas né? Tá perigoso. Tá perigoso, mulher, tá perigoso. Né? A pastora Ângela, ela é muito engraçada, gente, vocês sabem, né? A pastora Ângela Siri, então, ela conta aquele caso que ela fez um jejum. Você conhece essa? Gente do céu, hora boa. Gente, a pastora Ângela fez um jejum, fez o marido dela fazer um jejum e eles ficaram, né, separados um do outro para orar, por um tempo. Exatamente, conforme, né, por um tempo. Então eles ficaram, né? E aí ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias lá, não sei. Ele falou que ele foi cortar o cabelo. E aí ele sentou na cadeira. E o cabeleireiro dele, o barbeiro dele, chamou a mãe dele, uma senhora idosa, banguela, sem dente, para lavar o cabelo dele. E dizer que quando ela estava ali massageando ele olhou para ela, ela ficou gente, ela virou uma princesa, virou uma rainha, uma mulher linda, maravilhosa. E aí ele chegou em casa e falou assim, meu bem, você sabe a esposa, não, a mãe do meu barbeiro? Sei, a dona fulana. Pois é, eu bem sabia que aconteceu isso. O quê? Não, então nós vamos entregar esse jejum agora, porque o negócio está feio. Então tem que vigiar, amém? Fica esperto, amém, né? Fica esperto. Ambos. E só para terminar, para a gente entrar no outro ponto, que o tempo voa, eu quero indicar que vocês assistam a parte da mensagem da manhã, porque eu falo também com relação a uma transferência que alguns homens fazem com relação ao papel maternal que ele teve. Então ele transfere também para o casamento a relação que ele teve com a mãe dele, não é, para a esposa, e a esposa não é a mãe, não é? Então, às vezes, vamos dizer assim, essa queixa, não que ela não seja lícita, ela não demande uma atenção, mas tem que vigiar também para ver se não é uma carência emocional da qual você não será suprido com o cônjuge no papel de mãe, porque ela é mãe do seu filho, ela não é sua mãe. Amém. Eu falei isso de manhã, então nós temos que estar atento a isso, não é? Temos que estar atento e aí, às vezes, vê a mãe fazendo o papel dela como mãe com os filhos e não, agora esqueceu de mim. É porque, na verdade, está querendo uma mãe. Cuidado. Você não é uma mãe, você tem uma esposa. Amém? É lícito ele reivindicar, né, mas ele tem que observar. Como eu falei de manhã, olha primeiro o argueiro que está no seu olho, para depois tirar a trave que está no olho do outro. Isso dá certo, é bíblico. Mas vamos para o próximo vamos para o próximo tema, que é finanças. Finanças. E okay? Finanças é importante ou não, gente? Sim ou não? É só um dos maiores motivos das separações entre casais. Vocês acreditam nisso? É só isso. Finanças é um dos maiores motivos de separação e conflitos, né, por conta. Existe uma pesquisa que diz que 70% das nossas preocupações giram em torno de finanças.
boa parte das parábolas de Jesus contava sobre Finanças. fala de dinheiro, claro, trazendo um paralelo para a vida espiritual, claro. mas os símbolos, dinheiro, moeda, finanças. A Bíblia fala até muito mais de dinheiro do que outros assuntos que a gente acha muito relevante. Bem, então a queixa é: nosso desequilíbrio financeiro tem provocado constantes conflitos. Então, uma queixa tanto da mulher quanto do marido, ok? Então, qual que é o erro aqui? É ferir a família por não saber usar o dinheiro. Esse é o erro. Não saber usar o dinheiro. Porque muitos vão justificar que é porque ganha pouco. Mas tem pessoas que ganham pouco e vivem muito bem, porque sabem administrar as suas finanças. E tem pessoas que ganham razoavelmente bem, mas vivem um caos financeiramente. Então, o que está acontecendo? A questão é a administração. Gente, a minha avó é um exemplo disso. A minha avó ganhava um salário mínimo, uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas todo ano que eu chegava na casa dela no final do ano, ela havia feito alguma reforma na casa dela. Isso era incrível. E ela contava testemunho. E lá na igreja, na Assembleia de Deus, contava o testemunho que ela dava o dízimo, né, a oferta. Ela fazia questão de ensinar todos os netos sobre, né, a importância de dar os dízimos. E o Senhor prosperava ela. Você tinha que ver como que a minha avó andava elegante. Andava bem arrumadinha até dentro de casa. E tinha filhos já galalau, entendeu? Que ficava debaixo dela, entendeu? Criava, sustentava os filhos, né? Filhos separaram e foram morar de novo com ela, ela que sustentava. Eu vejo que é um bom exemplo, porque às vezes a gente acha que tem que fazer um MBA, fazer algum curso de finanças para poder administrar finanças domésticas. E não é bem assim. E também a gente não vai se arvorar aqui a trazer alguma regra de finanças, mas uma coisa básica é pôr tudo no papel. Sim. Simples, isso. Entrada anotar. E saída. Se a entrada está maior que a saída, vai dar ruim. Pastor, já deu, então. É porque você não está fazendo essa contabilidade simples. Coloque entradas e saídas. Né, Nayara? Faz o balancete é mensal, balanço anual, mas faz todo mês. Todo mês você faz entrada e saída. E de preferência, aliás, de preferência não, deve ser feito compartilhado com a esposa e com o marido. Tem esposa que não sabe quanto que o marido ganha. Aí o marido fala assim: pastor, essa minha esposa está gastando demais. Ela não sabe quanto você ganha. Tá vendo? É bom você contar para ela. Esses dias, nós precisamos ser transparentes com as nossas finanças. Recentemente, né, eu fui lá pedir um dinheiro emprestado para minha esposa, Ana. Meu bem, tá perigando aqui. Nossa, meu bem, quanto que você precisa? Para quê? Gente, quanto? olha só, me pra quê? ponto. Quando que vai ser? Não sei o quê. Falei, meu bem, não precisa de tantas perguntas, é só me dar o dinheiro na minha mão e está resolvido. Para, muita pergunta. Não, mas não é isso que você está pensando. Não foi bem assim não, viu? De fato, a gente não tem esse problema. Tudo que eu tenho é seu, como diz o pai do filho pródigo, né? Mas a questão é que ela também não gosta muito disso. Eu sou muito sistemático, ela falou hoje de manhã, e eu sou. Eu ponho lá, lanço a data, ele está certinho. E tal, e bonitinho. Ela já não gosta. Eu pego o cupomzinho de maquininha de cartão nenhum. De crédito, ela não pega nenhum. Aí depois, você sabe se você comprou isso? Não sei não. É difícil. Ora por mim. O edifício de Deus sois vós, tá? É edifício assim, que está sendo edificado aqui. Mas aí, eu falei assim, então tá bom. Então, a partir de agora,
eu vou trazer a planilha para você, tá bom? Assim, não que ela não tenha acesso, ela tem, ela sabe quanto sai, Não, ela mas olha sabe. que eu vou me defender, gente. Vou me defender. É só exemplo, meu bem. Jesus, tu sabes. Tu sabes. Vai invocar o tribunal de Cristo. Agora, Deus me defenda. Eu tinha a planilha. Quem é que tinha planilha lá em casa? Quem que criou uma planilha no Excel? Entendeu? Com todas as tabelas, né? Aquilo que era supermercado, saía até lá embaixo, gente. Eu digitava lá em cima, ó. Compra no supermercado. Mas saía o total mulher, lá, ó. O homem é mais prático. Só que depois que a Esther nasceu, gente, assim, muita coisa. Aí essa planilha não funcionou. Até abrir o computador e ficar lançando números ali, você já sabe o final da história. Né? Incógnita no final do mês. Então eu ponho no papel mesmo, de pão. Nesse ponto eu não sou sistemático. Eu sou sistemático em pôr tudo direitinho lá, lançamento e tal. Mas é um papel de pão, é uma folha de jornal, é um caderno, uma agenda de 2017, que eu tenho umas lá, né, que tem papel. Mas assim, mas eu quero falar... Mas hoje tá fácil, porque tem aplicativos. Mas assim, eu queria só lembrar o seguinte, que tem que compartilhar. Sim. Esse é o cerne da questão. Sim. Tá? A gente não vai dar aula aqui de finanças, de como você vai fazer, mas precisa ser compartilhado e precisa ser, né, descrito. Precisa ser descrito. Isso isso é básico. Isso qualquer pessoa como eu, que não sou muito bom nessa área, assim, né, a gente entende e sabe fazer. Agora, outra coisa, eu me lembro que a família Rockefeller, né, uma das famílias bilionárias do mundo, ela era da Europa, se radicou nos Estados Unidos, e hoje tem várias coisas nos Estados Unidos com o nome Rockefeller, porque eles fizeram uma fortuna, mas eles eram de família humilde europeia. E o Rockefeller, ele aprendeu um princípio com a mãe dele, de dizimar. E ele fala, se eu não fosse dizimista do primeiro dólar que eu recebi, eu não seria dizimista do primeiro $1 milhão que eu recebi. Então, ele procurou ter fidelidade. Mas ele estabeleceu, salvo engano, foi ele mesmo. Ele coloca o princípio 10, 10, 80. 10 o dízimo, não é? 10 o dízimo, 10 poupança e 80 você pode gastar. Pode ter algum recurso hoje financeiro que diz diferente disso. Eu não estou aqui para fazer nenhuma regra nisso. Mas eu achei interessante, porque traz princípio. Não que a gente tem que fazer literis aqui, mas é um princípio. O princípio que de dar a Deus o que é de Deus. Poupar, que é importante para você ter uma visão de empreender no futuro. E ter o seu desfrute, o deleite que digno o trabalhador do seu salário. Agora. Sim, em relação a toda essa crise, quem soube guardar, agora não está perdendo noite de sono. E essa questão, por exemplo, que o nosso desequilíbrio provoca constantes conflitos, não é? E aí, a gente tem que velar muito bem disso, porque às vezes uma atitude errada do cônjuge, seja ele o marido ou a esposa, pode trazer graves consequências para a família. Porque nós estamos falando de finanças, mas é o que nos envolve no dia a dia. É o que traz muito conflito, é o que traz muita preocupação, é o que desestabiliza. É verdade. E é interessante, a mulher, ela, em regra, ela espera estabilidade. Eu me lembro que depois de 18 anos, concursado, na Polícia Militar de Minas Gerais, oficial da Polícia Militar, eu senti ardendo no meu coração que era chegada a minha hora, eu precisava pedir baixa, me desligar da corporação, depois de 18 anos, num concurso público, né, como oficial da Polícia Militar. E eu me lembro que quando a gente conversava muito a respeito, e orávamos muito, nós envolvemos muitas pessoas nessa oração também, mas eu me lembro que a Ana chegou e falou assim para mim, eu estou indo, né, na sua fé, na sua decisão. Aí eu falei, amém, porque eu estou convicto disso. Uma coisa é você agir por fé, outra coisa é você agir de forma irresponsável. Eu jamais
deixaria a estabilidade de um trabalho, o rendimento e a promoção e tudo aquilo que, né, ao longo de 18 anos me foi ofertado, promovido uma carreira como esta, para viver uma aventura que eu não saberia como seria ou como deixaria minha família. Sim. A decisão foi uma decisão de fé. Então, muitas vezes, a conta que a gente faz não é só uma conta no papel, é uma conta realmente de Deus na nossa vida. Por isso que, primeiro que é de Deus, primeiro que é do Senhor, primeiro as dízimas, primeiro é confiar em Deus, primeiro é pedir sabedoria ao Senhor. É claro que a Ana, né, como uma boa mulher, esposa, ela falou assim: meu bem, mas me promete uma coisa. Eu falei: pode falar, meu bem, você sabe que eu te amo, não morre não, tá? Porque você sabe, se eu morresse na polícia, né, a garantia da aposentadoria e tal. Aí eu falei assim, meio tímido: eu prometo. Ai, gente, mas é assim, né? E o próximo ponto, para a gente ir chegando ao fim. Eu acho que a gente pode encerrar até nesse ponto mesmo. Falta mais um, né? Deixa eu só colocar aqui, meu bem, as ideias, né, que o pastor queria ler isso para vocês. Olha só. Mas, na verdade, só é de forma prática tudo o que o pastor acabou de falar. Olha, 18 regras que podem ajudar para administrar o dinheiro com sabedoria. Primeiro, crie o hábito de anotar. Então, anote seus gastos. E hoje eu estava falando que tem aplicativos. Eu baixei um aqui, eu estou apanhando ainda para pegar. Mas tem aplicativos no celular que controla todos os seus gastos. Então, você gastou, foi ali na padaria, em qualquer lugar, você já lança lá, que ele mostra até gráficos, entendeu? Daquilo que está tomando mais o seu dinheiro. Então, crie o hábito de anotar. Para fazermos um orçamento, os especialistas em economia doméstica recomendam que comecemos por um registro exato de todo o dinheiro que gastamos durante um mês, ou, se possível, durante 3 meses. Isso serve para que se tenha uma visão ampla de como gastamos o dinheiro. Você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Os aplicativos fazem isso aqui, ó. Faça um orçamento realmente sob medida, que se ajuste às suas necessidades. Então, tem que ser sob medida, gente. Não adianta. Se eu ganho 2 salários mínimos, eu quero ir lá na Carmen Stephens, tá? Comprar uma bolsa de R$ 1.500. Eu ganho 2 salários mínimos, vou comprar uma bolsa de R$ 1.500. Gente, tem que ser ajustado isso, né? Me ajuda. Amém? Então, a ideia de um orçamento não é tirar a alegria da vida, mas dar-nos uma sensação de segurança, que em muitos casos liberta-nos das preocupações e mantém nossas despesas dentro da renda familiar. 4ª dica: aprenda a empregar bem o seu dinheiro. Aprenda a empregar bem o seu dinheiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabe o que é empregar bem o seu dinheiro? Dar o dízimo, mas não gastar o seu dinheiro em coisas que não é pão. Nós vamos ler aqui o versículo, olha só. Se o dinheiro que você tem foi ganho com sacrifício pessoal, ele não deve ser gasto sem critério. De certa forma, dinheiro é vida. A pessoa deixa na empresa e no trabalho uma parte de sua vida, que se transforma em dinheiro no final do mês. Não aumente com a sua renda as suas dores de cabeça. Não gaste mais do que ganha. Antes de comprar, pergunte o que, quando, onde e como comprar. Questione se realmente precisa daquilo que está comprando. Não viva de aparência. Faça investimento hoje, pensando em bem-estar e segurança para o futuro. Não gaste o dinheiro antes de ganhá-lo. Não faça extravagância em nenhuma direção. Saiba onde você quer chegar, tenha objetivos e saiba estabelecer metas financeiras. Não desperdice. Seja generoso com os pobres, porque existe uma bênção para quem é generoso com os pobres.
Existe uma bênção para nós. Seja dizimista, tenha compromisso com prioridades. Lá em Isaías 55:2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olha só, gente. Então isso aqui está lá em Isaías 55:2. Então, maridos, você pode levar a sua esposa para um bom restaurante, porque a Bíblia está te amparando. Estou usando aqui no meu benefício próprio esse versículo, tá, gente? Vamos entender esse momento profético, tá? Que está sobre essa igreja agora, para todos os maridos. As mulheres recebem, amém? Então, gente, aquilo que é comida, né? Claro que nós também devemos nos preocupar em nos alimentar bem, né? De forma saudável. Mas nós podemos gastar. Acontece que eu vejo às vezes a família gastando os seus recursos em muitas outras coisas e passando aperto na hora de se alimentar bem. Então isso não é certo diante de Deus. O Senhor não está aprovando isso. O Senhor quer, Ele vai suprir todas as suas necessidades, mas firme as suas estacas aí financeiras dentro dos critérios que nós falamos aqui, né? Poderíamos falar tanto mais. Como eu falei de manhã, né? Já encerrando aqui, o tempo não nos permite ir adiante, mas nós temos uma ferramenta muito boa que são as nossas redes sociais. Até aquele que está acompanhando pela internet, YouTube, Facebook, Instagram, pode deixar aí a sua pergunta na descrição. Nós vamos procurar a descrição desse culto, vamos procurar responder cada pergunta que nos for direcionada. Nós queremos aconselhar, queremos ser bênção, queremos compartilhar da nossa experiência, mas sobretudo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé e direção na nossa vida. E aqueles irmãos que estão aqui, provavelmente ficaram, né, com alguma dúvida, ou com alguma coisa que gostaria de perguntar, não dúvida, mas com algo que gostaria de esclarecer, talvez que a gente não mencionou, né? Então fique à vontade também, vocês têm os nossos canais, pelo WhatsApp, os canais da igreja mesmo. Você pode mandar lá. Pastor, não queria meu nome ser citado. Não precisa. Se você quiser, né, passar uma mensagem anônima, mas perguntar algo relevante, algo importante para você, isso para nós vai ser uma grande alegria poder responder. Amém? E nós vamos orar agora, é um culto da família. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar por cada família aqui representada. Nós vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas casas. Esse é um tempo realmente que nós estamos ficando em casa. É um tempo de quarentena, mas é um tempo também que nós temos, como foi falado aqui, algumas coisas têm chegado aos nossos ouvidos, e de crise, de conflito, de demanda conjugal, de falta de convivência, daquela busca pela razão. Razão fala de justiça própria. E a gente quer derramar sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias dessa igreja, sobre os casais, a graça de Deus, o favor do Senhor, que sobre a sua casa esteja estendida a destra poderosa do Senhor, que sobre a sua casa esteja a unção do Santo Espírito, para remover de lá tudo aquilo que não provém dele, para arrancar toda a raiz que tenta se infiltrar e que nada tem a ver com os planos de Deus para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. A Bíblia, ela diz que quando nós escolhemos a vida, escolhemos a bênção, a vida e a bênção, nós também a temos para a nossa descendência. Escolhe, pois,
a vida, escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Há uma bênção geracional que ela encontra guarida na sua casa, sim, no seu casamento, sim, mas ela vai ser como uma onda, alcançar outras gerações através da sua fidelidade, através da sua devoção, através da sua fé, através do seu entendimento, através da sabedoria do Senhor que é derramada sobre a sua mente agora, e a unção de Deus que vem sobre o seu coração agora. Receba, começa a orar, começa a clamar, ore por si mesmo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, declare que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se o intento do ladrão é matar, roubar e destruir, esta destruição, esta morte não chegará na sua tenda, porque Jesus veio e se instalou na sua casa para dar vida, e dar vida em abundância. Clame agora, ore com instância, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua esposa, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre as suas finanças, profetiza sobre o crescimento espiritual lá na sua casa. Profetizamos que as famílias são benditas do Senhor. Profetizamos restauração. Profetizamos agora o coração daquele marido que está iracundo, se voltando para a sua esposa. O coração da sua esposa agora amando, perdoando. Ministramos paz e harmonia em cada lar, em cada família. Declaramos a provisão do Senhor, a provisão financeira, ó Pai, também sobre cada lar da Igreja Batista do Amor. Onde houver um membro, onde houver uma família, declaramos provisão, declaramos grandes oportunidades nesses tempos de crise, no nome de Jesus. Aleluia! Declare isso, declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Sua casa é abençoada, porque Jesus está lá. Sua casa é abençoada e próspera, porque Jesus está lá. A sua vida é abençoada, porque Jesus entrou no seu coração. E por isso agora eu preciso orar, para ter a certeza de que todos aqui um dia convidaram Jesus para entrar na sua casa, no seu coração. Ou quem sabe alguém que está nos assistindo aí nos 4 cantos desta terra por meio das redes sociais. Eu quero orar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, ore comigo dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé em meu coração. Agora eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e salva-me. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido
Sou recebido em seus braços em de seus amor. braços de amor. Coloca anel no meu dedo, Coloca anel no meu dedo. sandálias Sandálias nos meus pés. nos meus pés. Me dê vestes Me novas, dê vestes novas. porque eu voltei Porque eu voltei para a sua casa. para a sua casa. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar se há alguém aqui que fez essa oração e se identificou com ela. Levante uma das suas mãos agora, que eu quero orar por você. Pode levantar sua mão. Se você fez, eu vejo uma mão levantada. Se você fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar sua mão aonde você está. E você que está aí também, ouvindo essa mensagem, recebeu esse apelo e ardeu o seu coração, você está dizendo: sou eu. Você também pode acenar, você também pode confirmar, porque você recebe o presente da salvação, você recebe o presente do anel, as sandálias, uma veste nova, porque você volta. E eu quero abençoar esse irmão que levantou a mão aqui nesse prédio. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Que a sua vida seja totalmente transformada e que você saiba que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você aí também, pela internet, você que levantou sua mão, você que fez esta oração, vai aparecer aí na descrição dessa plataforma digital uma ficha, um link de uma ficha digital para você preencher. É simples, mas preenchendo essa ficha é uma ficha de decisão. Você está anunciando profeticamente que você fez uma decisão de receber Jesus ou se reconciliar com Ele nesta noite. Isso é assinalado lá na eternidade. E mais do que isso, você recebe uma família para andar junto. Nós somos essa família. Queremos caminhar junto com você. Queremos caminhar junto com você, querido, que está aqui. Por isso, queremos que você preencha, para nós entrarmos em contato, propormos essa caminhada de fé até o dia de Cristo e enviarmos o livro também, O Amor Jamais Acaba. Queremos te presenteá-lo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos foram edificados aqui nesta noite? Aleluia. Você foi edificado? Glória a Deus. A gente Amém. propôs realmente uma coisa assim simples, né, meu bem? Mas a gente queria que fosse simples mesmo, fosse caseiro e fosse do nosso coração. Eu e a Ana, nós temos 21 anos de casados, mais uns 3 anos e meio de noivado e namoro. Então nós já temos, né, da idade dela, tem mais tempo comigo do que semigo, entendeu? Então assim, não que isso nos chancela simplesmente vir aqui falar qualquer coisa, mas diante de Deus nós trouxemos aqui de nós, da nossa experiência, que eu acredito que pode valer, mas sobretudo da palavra de Deus. Se de tudo você fala assim: pastor, eu não concorde com o Ricardo, com a Ana, mas concorde com a palavra de Deus. Aleluia. O que nós falamos e testificou com a palavra, isso precisa estar no seu coração. Precisa estar no seu coração. Precisa estar. Assista a mensagem da parte da manhã também, eu creio que vai te edificar.